Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar nesta quarta-feira, 11 de janeiro, sobre os 20 clubes que disputarão a Série A do Brasileiro a partir de abril, tá? Esses 20 clubes já estão se preparando para disputar. Tem a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, tem os estaduais, todos os times disputando estaduais, tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil que ainda vai ter o seu sorteio, enfim, todos estão se preparando e aí vamos falar das novidades dos 20 clubes até chegar abril o Brasileirão, certo? Olha, antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado. Acabei de fazer hoje também vídeos, né, da Série C do Brasileiro, sobre os 20 clubes, a situação dos 20 clubes. Estou fazendo da Série B, da Série A1, A2 e A3 do Paulista, enfim, a gente fazer todos os clubes, a gente vai fazendo e movimentando o que está acontecendo com cada um deles, certo? Então convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, para ficar mais fácil e a gente não esquecer de nenhum time, vamos começar por ordem alfabética, como eu faço sempre. Acho que é o terceiro ou quarto vídeo já a cada semana que eu tenho feito, abastecido de informações das últimas novidades de cada time. Vamos começar com América Mineiro, do Wagner Mancini, porque o zagueiro Conte, né, retornou para o Benfica, o lateral esquerdo Nicolas chegou, o zagueiro Wanderson do Atlético Goianiense chegou também. E o time vai trabalhando porque ainda tem um tempinho. Não é neste final de semana que começa o Campeonato Mineiro. É só no próximo. E o América Mineiro, o popular Coelho, vai jogar no dia 22, no domingo. No outro domingo, ele vai jogar contra o Pouso Alegre, fora de casa, às 18h30. Então lá na cidade de Pouso Alegre, o América vai estrear no dia 22 de janeiro. Wagner Mancini vai trabalhando, tem trabalhado, acertado o time titular e tal, e vai ter mais uma semaninha para fazer toda a parte final do América Mineiro. Do América Mineiro, vamos para o Atlético Mineiro, que também vai estrear no final de semana que vem, né, quando começa o Campeonato Mineiro. Mas ao contrário do América, que joga no dia 22 domingo, o Atlético vai jogar no dia 21, vai estrear no Independência, às 16h30, contra a Caldense. Então esse é o jogo de estreia. Por enquanto, naquela reta final de preparativo, o Patrick do São Paulo, depois de longa novela, chegou, né? O Igor Gomes, que tinha contrato com o São Paulo até março também, acabou chegando. Já fez um acordo com o São Paulo, ele já chegou e já está treinando, né? O paraguaio, o volante paraguaio Martinez e o lateral uruguaio Hernandes, também nem sei se jogaram, né? Se jogaram, na verdade, passaram batido, né, gente? Esquisito. Mas enfim, o Zaratio, no treinamento dessa última semana, ele teve uma ruptura de ligamento e uma pequena fratura no tornozelo. Mas isso significa o quê? Que pelo menos 1, 2 meses ele vai ficar parado, né? Então ele não vai iniciar a temporada, não vai jogar, né, a estreia do Campeonato Mineiro. Provavelmente ele vai aguardar aí esse período e aí, assim que eu for apurando mais informações, eu trago para você. Mas na estreia, o Zaratio tá fora e provavelmente acho que provavelmente pelo menos um mês aí você pode ter certeza disso, né? Falou que é pequena, fratura e tal, mas geralmente até você corrigir ligamento, não sei se vai precisar uma pequena cirurgia ou não, mas de qualquer maneira essa é a situação. Do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que já estreia nesse sábado, o Campeonato Paranaense começa esse final de semana. Este sábado ele vai jogar lá no Estradinha contra o Rio Branco. Sábado, 16 horas, né? Só esqueci de falar para vocês que o Atlético Mineiro é Eduardo Cudê. Eu falei do Wagner Mancini no América, o Eduardo Cudê vai estrear no Atlético Mineiro e quem vai estrear no Atlético Paranaense é o Paulo Turra. Ele era auxiliar do Filipão, o Filipão virou o Big Boss e agora ele virou treinador. Vai ser a estreia do Paulo Turra. Então o Eduardo Cudê vai estrear semana que vem no Atlético e o Paulo Turra vai estrear neste sábado contra o Rio Branco, lá na Estradinha, certo? O Arriagada, o atacante chileno, já foi apresentado, de 20 anos foi apresentado.
O Meia Denner rescindiu seu contrato. Aliás, 18 saídas de jogadores do Atlético Paranaense até agora. Fez um jogo treino dia 5 agora. Dia 5 agora. Estou gravando o vídeo. Dia 11 foi a semana passada. Contra o Camboriú, que é de Santa Catarina. Perdeu por 1-0. Mas o Cudê falou que estava testando o time, testando elenco, testando a molecada. Enfim, ele está meio despreocupado com relação a isso. O Cudê não, gente. O Paulo Turra, né? O Paulo Turra. Falou que estava testando muitos jogadores, cada hora coloca um time. Ele está definindo um time porque o Atlético Paranaense sempre joga o Paranaense com o time B. E agora ele vai priorizar também com o seu time titular. Teve tempo para treinar, né? E aí tá tudo tranquilo, tudo resolvido. E o meio atacante Jader foi emprestado para o Atlético Nacional, que é treinado pelo Paulo Autuori. Muita história no Atlético Paranaense. Então vejam que o Atlético tem a base do time, contratou pouco e liberou muitos jogadores. Veremos esse novo Atlético Paranaense como se comporta em 2023. Já o Bahia estreou hoje, quarta-feira, 11 de janeiro, no Campeonato Baiano. E ganhou da Juazeirense em casa por 3-1, gols do Ricardo Goulart, do Rezende e do Biel. Olha o Biel aí, Biel já veio do Grêmio para lá e já está começando a fazer barulho, né? Então fez 3-1, tranquilo. O Bahia, que está na fase de grupos da Copa do Nordeste, vai estrear a partir do próximo final de semana, né? Dia 21 e 22 de janeiro são os dias que a primeira rodada da Copa do Nordeste. Ele está no grupo B, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, Santa Cruz e CSA. O grupo B vai enfrentar o grupo A, Atlético da Bahia, CRB, Fluminense, Fortaleza, Sampaio, Sport, Vitória e Ferroviária. É um grupo contra o outro, turno único, classificam os 4 primeiros colocados. É isso, essa fase de grupos inicial da Copa do Nordeste. O Bahia, que apresentou o Raul Gustavo, zagueiro que veio do Corinthians, né? Renovou com o Gabriel Xavier até 2026 e apresentou o lateral esquerdo Chaves, do Independente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo. Bahia tá contratando bem, hein? Tá contratando bem, tá se acertando. Bahia promete fazer barulho na temporada 2023. Vamos aguardar. Bahia, que é comandado pelo técnico português Renato Silva, né? De um português para o outro, vamos para o Botafogo do técnico Luiz Castro, português Luiz Castro. Bom, estava tentando contratar o Gabriel Barros do Ituano, atacante do Ituano, problema aqui, problema ali, desistiu. O Carly renovou seu contrato, o atacante Carlos Alberto chegou do Atlético Mineiro, e os garotos vão fazer o Carioca aí, pelo menos nessa fase inicial. O Luiz Castro disse que vai ser a garotada, tipo o atacante Luiz Felipe, que veio do Atlético Goianiense. Então tem muitos garotos de base, alguns garotos que foram contratados e tal, essa garotada que vai começar. O grande detalhe é que ele ia fazer uma pré-temporada na Flórida, ia fazer pré-temporada, jogar torneios e tudo, foi cancelado, né? A diretoria resolveu cancelar. E até aí precisa ver se vai reformular o planejamento no Carioca. Aquela viagem com toda a delegação não vai acontecer mais. Bom, o Botafogo, neste domingo no Newton Santos, às 16 horas, ele enfrenta o Audax. Então essa é a primeira rodada do Botafogo. Do Botafogo vamos falar para o Corinthians que negociou o Davó em definitivo com o Cruzeiro, comprou em definitivo o Yuri Alberto, e aí aquela negociação, né? O zagueiro Robert Renan foi embora, o Duqueiroz também, o Ivan voltou e o Corinthians vendeu ele para o Vasco, e tem uma parte do Mantuan também, né? Também, que vai ficar com o time da Rússia, e tem um garoto de 16 anos da base que também vai ter prioridade. Enfim, é o Corinthians se acertando, é o meio atacante Pedro, tá? Virou prioridade também, veremos assim. Corinthians que renovou o contrato do goleiro reserva Carlos Miguel, bom goleiro reserva até fim de 25, e o Fábio Santos, veterano Fábio Santos, deve encerrar a carreira no final do ano, renovou até dezembro. Então, Corinthians que vai se acertando, estreia agora, domingo, em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino às 16 horas. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Essas são as novidades do Corinthians. Do Corinthians, que vai ter o técnico, né? A gente não pode esquecer do Fernando Lázaro. Vai estrear o técnico domingo, o Fernando Lázaro.
Do Fernando Lázaro, vamos para o Curitiba, do técnico Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira. Ele rescindiu o contrato com o Neilton, atacante que foi para o Guarani. O argentino, o meio argentino, Marcelino Moreno, chegou do Atlanta, lá dos Estados Unidos. O atacante Robson foi contratado do Fortaleza, ele que já jogou no Curitiba, né? Curitiba, dia 8 agora de janeiro, fez um amistoso, um jogo treino com o Camboriú, empatou 0-0. E neste domingo estreia no Couto Pereira, 16 horas, no Paranaense. O seu adversário vai ser o Aruco, né? Então, essa é a situação do Curitiba. Do Curitiba, vamos para o Cuiabá, de outro técnico português, o Ivo Vieira. Cuiabá, o meia uruguaio Cepelini chegou. O volante Denilson, do Bangu, foi contratado em definitivo. Então, chegou também. Na verdade, o Cepelini foi contratado em definitivo. O Denilson chegou, o volante do Bangu. O atacante Yuri Castilho chegou do Ceará. O lateral direito, Matheus Alexandre, que era do Corinthians, chegou também. O Valdívia rescindiu o contrato e foi jogar na Coreia. O Alain Imperiur, o zagueiro, renovou até a final de 2024. E na semana que vem, 21 de janeiro, no próximo sábado, vai estrear na Arena Pantanal contra o Misto no Campeonato Cuiabano, certo? Essa é a situação do Cuiabá, como eu disse, do técnico Ivo Vieira. Do Cuiabá, vamos para outro técnico português, né? Ou português, uruguaio, outro técnico estrangeiro. São vários estrangeiros, você vê entre os 20. De um estrangeiro para o outro, vamos para o Paulo Pesolano, uruguaio. Bom, o goleiro Anderson do Atlético Paranaense finalmente chegou. Tava lá, não sei o que e tal. A mesma coisa o volante Fernando Henrique do Grêmio, né? O lateral Rafael Santos, Orlando City, indo embora para Orlando City. O Davó foi contratado, outra novela que o Cruzeiro acabou, foi contratado em definitivo, veio do Corinthians. O Pedro Castro, tudo indica que está saindo para o mesmo time que o Edu saiu, né? Tudo indica. E o zagueiro Bruno Valdez, do América do México, vem uma conversa aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro. A nota triste é que o Potker está acionando o Cruzeiro por 2 milhões e 600. Aquelas dívidas daqueles caras lá atrás que afundaram o Cruzeiro, o Ronaldo está tendo que solucionar, mas a coisa vai dentro do esperado e bem tranquilinho. O Cruzeiro, que estreia só no dia 21 de janeiro, no outro sábado, no Mineiro, né? Lá no Pedro Alves do Nascimento, joga fora de casa contra a Patrocinense, sábado que vem, 19 horas. Do técnico estrangeiro do Cruzeiro para outro do Fortaleza, né? Fortaleza do João Pablo Vojvoda. O Martin Lutero chegou do Colo-Colo. O meia Igor Torres saiu, foi para o Atlético Goianiense. O meia argentino Pochettino veio lá dos Estados Unidos, do Austin dos Estados Unidos. O Fortaleza, que estreia neste domingo em casa contra o Iguatu no Campeonato Cearense. Então veja que tem bastante coisa aí do Fortaleza. O Flamengo estreia amanhã no Campeonato Carioca, hein? Mas o jogo é da 5ª rodada. O Flamengo que vai estrear também o Vitor Pereira. O corintiano Vitor Pereira, que não era corintiano nada, mas enfim. Já fiz um vídeo a respeito. Vitor Pereira vai estrear amanhã. O Flamengo joga pela 5ª rodada, antecipando a 5ª rodada contra o Audax. Tá antecipando porque ele tem Supercopa e tal. Aliás, a Supercopa foi definida, hein? A Supercopa Palmeiras e Flamengo foi marcada para Brasília. Tava naquela situação, não, vai ser aqui, vai ser ali, vai ser aqui, vai ser ali. Não, vai ser em Brasília. Palmeiras e Flamengo acertaram. A data vai ser dia 21 de janeiro, ou desculpa, vai ser no final de janeiro. Cadê? Eu até anotei a data aqui. Que vai ser a Supercopa. Vai ser no dia 29 em Brasília. Então ia ser em Orlando, depois ia ser em Fortaleza, daí foi para Salvador. Não, definido. 29 de janeiro em Brasília, 16 horas, a Supercopa Flamengo e Palmeiras. Então isso está definido. Flamengo joga amanhã contra o Audax no Campeonato Carioca, antecipando, né? O jogo vai ser no Maracas, 21h30. Bom, contratou o goleiro Rossi do Boca, mas o Boca não vai liberar, então ele só vai chegar 1º de julho. Pelo menos essa é a tendência. O goleiro Hugo foi para o Japão, o zagueiro Tuller foi para o Japão também. Então
aos poucos também vai enxugando o elenco, né? O Flamengo, que tem aquela situação, né, de ficar trabalhando aí, porque ele tem várias frentes. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Supercopa, tem o Mundial, enfim. A gente vai passando tudo para vocês do Flamengo. Vamos para um técnico brasileiro, Fluminense do Fernando Diniz. Está cotado para a seleção. Será que está mesmo? Sei lá, estão falando, né? Bom, o certo é que o meio atacante Giovanni Manson do Ajax chegou. O Cano renovou o contrato. O Natan, que tinha acertado o reempréstimo dele e tal, sumiu e falou que não queria mais o Fluminense. Que cara não tem, é pancada da cabeça, né? Enfim, o Samuel Xavier renovou também. E a verdade é que o uruguaio Michel Araújo renovou até 2025 também. E o lateral esquerdo Cristiano foi dispensado. O Vina do Ceará é o novo objeto de desejo. Já jogou no Fluminense e tal. Então tem uma negociação aí. O Fluminense que vai estrear sábado agora no Raulino de Oliveira contra o Resende. 16 horas esse jogo. Do Fluminense vamos para o Goiás. O Goiás que também tem técnico brasileiro e vai estrear o Guto Ferreira. O Guto Ferreira vai estrear nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. Estou gravando dia 11. Amanhã, na Serrinha, ele vai jogar com a Aparecidense. O lateral direito, Michel Macedo, estava indo para o Ceará. Deu rolo aí, acabou não indo. Aí o Guto Ferreira vai acertando o seu time já para estrear no estadual. O Grêmio do Renato Gaúcho. O volante Fernando Henrique foi mesmo para o Cruzeiro. Chegou o lateral Fábio do Nantes, confirmadíssimo, já está treinando e tudo mais. O João Pedro do Porto também. O Jeromel passar por uma artroscopia, vai ficar uns dias de molho. Dia 8 fez um jogo treino com o Concórdia, venceu por 2-1, Concórdia de Santa Catarina. E vai estrear no Gaúcho só no dia 21, semana que vem, sábado que vem, 16h30, lá no Centenário, contra o Caxias, certo? Vamos de um gaúcho para o outro, o Inter do Mano Menezes. O lateral direito Lucas Mazetti foi para a Grécia. O goleiro Kehler renovou até 2026. O Tyson foi embora e meteu na boca um monte de coisa. 8 saídas do Internacional. O goleiro John dos Santos foi contratado. Olha, para mim vai acabar sendo titular, hein? O goleiro Daniel foi para os Estados Unidos, que era o reserva para a MLS, né? E vai estrear sábado, dia 21 de janeiro também, mais 19 horas, no Beira-Rio contra o Juventude. Já estreia contra o Juventude. Do Internacional para o Palmeiras, de mais um técnico estrangeiro e o vencedor Abel Ferreira. Fez jogos treinos, 3-1 no São José, 3-0 no Audax, 4-0 no Monte Azul. Rolo compressor o Palmeiras nos jogos treinos, 3-1 no Desportivo Brasil. Tudo clubes paulistas de Série A2 e Série A3. Palmeiras que, olha, o Danilo tem propostas, dizem que vai sair, mas o certo é que o Palmeiras está certinho, sem preocupar, apostando na molecada. Sábado agora, em casa, 20h30, 14 de janeiro, sábado agora. 20h30 contra o São Bento, estreia no Paulistão. O Bragantino, eu tinha falado pelo Corinthians, vou falar também. O Pedro Caixinha, técnico português, mais um técnico português, vai fazer sua estreia no Bragantino contra o Corinthians em Bragança Paulista, domingo às 16 horas. E o Arthur teve uma proposta de 10 milhões, mas ele não quer sair. Ou vai para time grande ou ele prefere ficar aqui acreditando na renovação da seleção brasileira, que ele possa ter chance. É uma boa situação. O Santos do técnico Odair Helma, renovou com o João Paulo, o goleiro João Paulo. Ele tinha contrato até... foi prorrogado por mais um ano, né? Ele tinha contrato longo ainda, mas foi prorrogado por mais um ano. E o grande detalhe, foi de 26 para 27, né? O John foi embora para o Internacional. O Andrei Quintino foi emprestado para o Ituano. E o Santos rescindiu o contrato do Jobson. Santos que está treinando em Atibaia. Domingo agora, 20h30, estreia em casa contra o Forte Mirassol. Essa é a situação do Santos. Do Santos para o São Paulo, do Rogério Ceni, apresentou o Marcos Paulo, apresentou o equatoriano Mendes. O São Paulo fez um jogo treino com o São Bernardo nesta quarta-feira. Estou gravando o vídeo quarta-feira, dia 11. O São Paulo, no período da tarde, fez um jogo treino com o Esporte Clube São Bernardo e goleou por 7-1. Os gols do São Paulo foram Caleri 2, Arboleda, Pedrinho, Luciano
Rodrigo Nestor e Juan. Então São Paulo fez 7-1 no São Bernardo e agora está se acertando. Já tinha vencido o Guarani por 1-0, gol do Galopo, e agora joga do Morumbi domingo, 18 horas, contra o Ituano. Patrick foi embora, era o último que estava aqui negociando e tal, e parece que a negociação com o David do Internacional não vinga mais. E para finalizar, vamos de Vasco. O Vasco do técnico Maurício Barbieri, que fará sua estreia também agora sábado, primeira rodada do Carioca, contra o Madureira, 18 horas em São Januário. E olha, o uruguaio José Luiz Rodrigues, o Pumita Rodrigues, chegou, né? Chegou. O argentino Orelhan também já foi apresentado, né? O Pumita é lateral direito, tá? O atacante Lucas Oliveira foi emprestado para o Bangu. E o meia chileno, o meia chilena Palácios, foi emprestado para o Colo-Colo. A última negociação foi o volante Jair, que chegou para o Vasco. Em definitivo, o Vasco que vai se acertando também. Tudo indica, né, que o Vasco vai vir forte. Até porque, além do Jair do Galo, né, que veio o goleiro Ivan do Corinthians, que estava fora do país. O Vasco vai se armando também com um time forte. Infelizmente morreu o Roberto Dinamite. A torcida do Vasco está cabisbaixa e tal, mas estou acreditando numa boa temporada do Vasco. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.